compartilhar minha tela. E aí, gente, nada? Vocês querem que eu faça um resumão da matéria? Como é que é? Se vocês quiserem, a gente tenta fazer isso. Vocês que mandam. Falem comigo, gente, socorro. Então, vamos tentar fazer um resumão aí. Bem por cima, tá? Não dá pra gente se aprofundar muito em nada. E aí, conforme forem surgindo as dúvidas, faz outro exercício disso, faz outro exercício daquilo, vocês vão falando. Porque é bastante coisa. E aí, o que eu pensei é da gente tentar falar bastante de integral hoje, né? E aí, amanhã, a gente fala do resto, né? Das funções de duas variáveis, das funções vetoriais e tudo mais. Então, vamos começar falando aí da integral, né? Então, integral. Eu vou pular toda aquela parte do começo, né, de soma de rima e tudo mais, e eu vou então introduzir a integral aqui, direto pelo teorema fundamental do cálculo, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que a integral, que vai de A até B, de uma determinada função f de x, ela vai ser um fão de B menos um fão de A, certo? E aí esse fão, a gente sabe que fão linha de x é exatamente o f de x, né? Então, em outras palavras, o fão ele é a primitiva do f de x, ou a antiderivada, se você preferir. E aí, tendo isso em mente, a gente começa então a pensar como é que a gente resolve essas coisas. Então, a gente vai para os métodos de integração, né? Então, já vamos meter método de integração e vamos que vamos. Qualquer coisa grita aí. Então, o primeiro deles é o mais simples, é a integração de polinômios, né? Então, integral de polinômios. A letra está meio feia hoje, mas vocês que lutem. Integral de polinômios. Mentira, eu vou tentar me esforçar para ficar bonitinho. Então, a gente tem que a integral de x elevado a n dx vai ser igual a x elevado a n mais 1 dividido por esse n mais 1. Né? E aí, claro, a gente tem aqui sempre aquela constante de integração, quando a gente não tem o limite de integração. A integral de polinômios, todo mundo provavelmente já sabe. E aí, isso aqui se estende também para expoentes fracionários, né? Então, quando a gente tiver a integral de x elevado a n sobre m, isso aqui vai ser igual a x elevado a n sobre m mais 1, né? E aí dividido por n sobre m mais 1, né? E a constante de integração. Então, a integral de polinômios é isso. E a gente tem também a questão de que se a gente tem, no caso a gente fez dos monômios aqui, né? E aí se a gente tiver um polinômio, então uma soma de vários monômios, a integral da soma é a soma das integrais. E aí com isso a gente consegue fazer várias integrais já. Por exemplo, a integral de 1 mais 2x mais 3x quadrado dx. Acabei de inventar, mas é sobre isso. Então isso aqui é a soma das integrais e a integral das somas. Então a gente pode escrever como sendo a integral de 1 dx mais a integral de 2x dx mais a integral de 3x ao quadrado dx. Essa passagem é necessária? Não, mas é só para a gente lembrar dessa propriedade. E aí então, 1 dx é a mesma coisa que x elevado a zero dx, né? Ou 1x elevado a zero dx. Então, para todos a gente pode simplesmente aplicar essa regrinha.
No primeiro a gente vai ter 1x, né? 0 mais 1, dividido por 1, mais. No segundo, a gente vai ter, não vou nem pôr a barra aqui, né? X ao quadrado sobre 2, que aí vai cortar com esse 2 que está multiplicando. E no terceiro, x ao cubo sobre 3, que corta com esse 3. E aí a gente tem a constante de integração. Né? Então, integral de polinômio, também lembrando, todo mundo já viu bastante isso desde o começo do semestre. Agora a gente começa, então, os métodos mais chatinhos, né? Que são as substituições simples. Né? Substituições simples. Até aqui tudo bem, ninguém reclama de nada, então vamos que vamos. Qualquer coisa gritem aí. Então, a substituição simples é o seguinte, a gente tem lá funções, né? Estão misturadas dentro do integrando, e aí a gente quer achar uma maneira de integrar elas. E aí, para isso, a gente pega uma parte da função, a gente chama de u, de modo que a gente consiga facilitar o que a gente vai fazer. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil de entender. Então, a gente vai ter aqui x ao quadrado vezes a raiz de 5 mais x ao cubo, né? dx. Então, aqui, isso não é um polinômio, não é nada que eu consigo achar uma maneira simples de fazer. Mas olhando para esse cara, o que eu percebo, né? Se eu pegar esse cara aqui de dentro e derivar, então, 5 mais x ao cubo. Se eu derivar ele, a gente vai ter 3x quadrado, né? E aí esse x quadrado, ele está aqui. E aí o método da substituição se baseia nisso. Procurar um cara que quando a gente substituir e derivar, a derivada dele vai estar, de alguma forma, também participando da função. Nem sempre é isso, mas em geral é isso, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um u, que ele vai ser igual a 5 mais x ao cubo, e aí a gente deriva dos dois lados, né? Então, du é igual a 3x quadrado dx. Né? E aí a gente aplica, então, essa substituição na nossa integral. Então, a gente vai ter aqui a integral da raiz de u, né? Então, 5 mais x ao cubo virou 1. E aqui, ó, x quadrado dx vai ser, eu posso reescrever esse cara aqui como sendo du sobre 3 igual a x quadrado dx. Né? Então, du sobre 3, x quadrado dx. Então, aqui, vezes du sobre 3. Constante, a gente pode tirar da integral. Então, isso aqui é simplesmente 1/3 da integral de u elevado a meio du. Isso a gente sabe fazer, né? A gente volta para essa integral aqui. No caso, é uma integral de polinômio, só que no lugar do polinômio a gente tem uma fração no expoente. Mas a regra é a mesma, né? Então, isso aqui fica 1/3. Esse 3 ficou horrível. 1/3, né? De u elevado a meio mais 1. Então, u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Então, fica um 3 aqui e um 2 aqui em cima. Né? Mais a constante de integração. Então, isso aqui fica sendo 2 nonos. E aí a gente desfaz a substituição que a gente tinha feito. Então, u é 5 mais x no cubo. Né? Então, a gente vai ter aqui 5 mais x ao cubo elevado a 3 sobre 2. Certo? Mais c. E aí aqui, então, ficou x quadrado em ao quadrado. E aqui, então, a gente tem o nosso método de substituição simples. Vamos fazer mais um, treinar, e aí depois a gente já vai para o próximo assunto, se não tiver nenhuma dúvida. Então, aqui é a integral. Isso vai envolver já uns caras trigonométricos, tá? Então, a gente vai ter aqui o cosseno de π sobre x, né? Dividido por x quadrado dx. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para facilitar a gente a visualizar bem
quem que são os caras que estão se multiplicando aqui, é reescrever isso aqui como sendo cosseno de π sobre x vezes 1 sobre x ao quadrado dx, né? E aí dá para ver que aqui eu tenho um π sobre x, né? E aí se eu derivar isso aqui, vai ficar menos π sobre x quadrado. Que, querendo ou não, parece um pouco com esse 1 sobre x quadrado, né? O π ele é uma constante, então ele pula para fora, o menos 1 também pula para fora. Então, não dá para a gente tentar fazer uma substituição desse tipo e ver se fica parecido, se fica mais fácil, né? Então, aqui eu vou chamar o de π sobre x. Com isso, du vai ser menos π sobre x quadrado dx, né? E aí a gente aplica, então, essa substituição. E aí a gente vai ter a integral do cosseno de u, né? Aqui eu posso passar esse π e esse menos 1 para o outro lado. Então eu vou ter isso aqui, ó. Vou substituir ali mesmo para não ocupar muito espaço. Du sobre menos du sobre π igual a 1 sobre x quadrado dx, né? Então, quando a gente fizer a substituição aqui, a gente vai ter vezes menos du sobre π. Já está o du ali, né? E aí, vou abrir uma nova página aqui para a gente continuar. E aí, então, isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre π, né? Puxei toda a constante para fora. Cosseno de u, du. E aí é só a gente pegar a primitiva, né? A primitiva do cosseno é seno, porque a derivada do seno é cosseno. Então, isso aqui vai ser menos seno de u sobre π, né? E aí a gente desfaz, então, a substituição. U é π sobre x. Faltou a constante aqui. Então, isso aqui é menos seno de π sobre x sobre π mais a nossa querida constante. Certo? Fez turum. Alguém levantou a mão? Eu posso falar? Diga lá. Por que você, na hora de você pegar o du ali, ó, pera, ali, integral de cosseno de π sobre x vezes 1 sobre x ao quadrado dx, aí embaixo você vê isso. U é igual a π sobre x. Tipo, por que você, na hora de pegar o u, você pegou π sobre x, sendo que ele é só, tipo, o que tá dentro do cosseno, sendo que no fim você vai só, tipo, botar ele de novo. O u acabou não mudando nada, sabe? Porque a integral do cosseno vai ser menos, vai ser o seno, e é isso aí. Tá, aqui, o que acontece? A gente estava com esse cara aqui, né? Cosseno de π sobre x dividido por x quadrado. Eu não posso integrar do jeito que está. Se eu conseguir enxergar o que está acontecendo, eu até posso, mas eu não consigo enxergar o que está acontecendo, né? Cosseno de π sobre x dividido por x ao quadrado. Qual função que eu derivo para dar isso, né? Daí as técnicas que a gente usa são a substituição. E aí, nesse caso, né, é igual no caso anterior. Eu vou procurar um cara que está dentro de uma função que, fora dela, eu tenho ele multiplicando também, a derivada dele multiplicando. Então, aqui eu tenho esse π sobre x, que a derivada dele está a menos de uma constante, né? Multiplicada aqui, que é esse 1 sobre x quadrado. Que a derivada de π sobre x, a gente tinha feito, né? Π sobre x derivado dá menos π sobre x quadrado, né? Então, quer dizer, a derivada dele está aqui fora, a menos desse menos π, né? Então, eu jogo menos π aqui para fora. E aí, quando eu faço essa substituição, esse 1 sobre x quadrado, ele vira todo du, né? E aí sim eu consigo integrar, porque aí eu tenho só cosseno de u du. E aí cosseno de u du é fácil de integrar. Mas inicialmente não conseguiria, né? A menos que você consiga ver. Se você conseguir ver, você pode fazer direto. Deu para... Ficou claro assim? Entendi. Ok. Beleza. Então, por isso que você fez ali na hora de definir o du, você botou menos du sobre π, que vai ser igual a 1 sobre x quadrado, né? Porque você teria que... Aqui, na verdade, eu pulei um passo só. Aqui eu tinha o du igual a menos π menos π, sobre x quadrado.
Aí eu peguei e eu passei o menos π para o outro lado, né? Menos d1 Sim. sobre π igual a 1 sobre x quadrado dx. Que é para poder substituir aqui e ficar fácil de integrar. Fácil é relativo. Ficar mais simples. Beleza? Mais alguma coisa, gente? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam também. Eu não sei. Bom, se não tiver mais nada, então... Não tem mais nada mesmo. Eu vou passar por partes. Você queria tirar um print, João? Era daqui? Eu vi agora no chat. Pode ser, seria lá de cima, na real, daquela outra parte que você fez antes. Eu cheguei um pouquinho tarde, eu só queria ver Ah, tá. outros exemplos que você fez. Aí, boa. Bom, aqui eu basicamente comecei nisso, assim. Então, para quem chegou aí um pouquinho depois, eu apresentei o teorema fundamental do cálculo, né? Então, a integral de uma função é dada por f1 de b menos f1 de a, onde b e a são os limites da integração, onde esse f1 é a primitiva do f, né? Então, primitiva ou antiderivada, se ficar mais fácil de pensar. Daí a gente já foi estudar os métodos de integração. Então, primeiro, o de polinômios e de x elevado a frações, né? Que é basicamente somar um no expoente e dividir pelo novo expoente. Né? E aí a gente fez um exemplo bem simplesinho aqui, só para consolidar. Então, né, integral de 1 é x, integral de 2x é x quadrado, integral de 3x quadrado é x ao cubo. Né? Só para a gente consolidar. Aqui uma substituição simples. Tá? Então, aqui eu peguei o argumento de uma função que é raiz quadrada, chamei ele de u, e a derivada dele está aqui fora, né, um x quadrado, a menos de constante também. E aí, quando a gente faz a substituição, fica mais fácil, porque a gente volta para a integral aqui desse tipo. Né? E aí, por fim, esse exemplo que a gente fez agora. E agora, então, vamos olhar um pouco para as integrações por partes. Integração por parte, né? A integração por parte, ela serve para a gente desfazer a regra do produto. Né? Então, quando a gente tem lá uma função que a gente vai derivar, a gente, às vezes, quando tem duas funções multiplicadas, a gente faz a regra do produto para fazer a derivada dela, né? E aí, depois que eu cheguei nessa derivada, às vezes eu quero integrar esse cara por algum motivo que seja. E aí, para integrar esse cara, eu uso a integração por partes, para desfazer a regra do produto. Então, a formulinha dela é bem simplesinha, a gente vai até deduzir aqui, ó. A gente tem u vezes v, derivado, que é u' vezes v, mais u vezes v', né? Então, essa aqui é a regra do produto. Eu vou usar aqui só outro termo. Eu vou escrever como du e dv, tá? Então, du vezes v, mais v vezes, mais u vezes dv, né? Só porque é o que a gente costuma usar para integrar o du, o dv e tudo mais, né? E aí a gente integra dos dois lados. Né? Então, eu vou integrar aqui, né? Integrar aqui também. E aí isso aqui vira o quê? A integral da derivada é a própria função. Né? Então, u vezes v vai ser igual à integral de du de v du, né? V du, mais a integral de u dv. Né? E aí eu isolo um desses caras. Então, a integral de u dv, vou passar esse v du para o outro lado, é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, com isso a gente tem uma fórmula, né? Ficou bem feio, vou tentar escrever mais bonitinho ela aqui. Então, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Isso é bastante útil, tá? Então, a gente vai fazer alguns exemplos para a gente, enfim, para a gente ver que essa fórmula é útil. Né? Então, o primeiro exemplo é para a gente achar a integral de um cara que é muito importante, né? Que é o ln. ln de x dx. Qual que é a integral desse cara? Eu não sei de cabeça. Né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso olhar para essa função como sendo 1 vezes ln de x
né? E eu vou escrever, então, que o meu U, ele vai ser o ln de x, tá? Aí o meu du, então, ele vai ser 1 sobre x, a derivada da ln a gente sabe, né? 1 sobre x dx. E aí agora eu vou escolher o dv, né? Porque aqui eu tenho que escolher o u e o dv para aplicar na fórmula. Então o dv eu escolho 1, e aí o v é a integral de 1. Né? Integral de 1 é x. Botou só um dxzinho aqui. Então, quando a gente aplicar essa fórmula, a gente vai ter a possibilidade de calcular a integral da ln. Né? Então, isso aqui vai ser u vezes v, está escrito aqui. Então, você vai copiar x vezes ln de x, menos v du, né? A integral de v, então x, vezes du, é 1 sobre x, dx. Né? Então, esse x corta com esse. Vou ter que isso aqui é x ln de x, menos a integral de 1 dx, que a gente também sabe fazer, né? A integral de 1 é x. Então, por fim, isso aqui vai dar x, que multiplica ln de x, menos 1, né? Que é x ln de x, menos x, eu estou pondo x em evidência, mais a nossa querida constante de integração. Então, essa técnica já permite para a gente calcular caras que envolvem o ln. Vamos fazer. Tudo bem com isso? Então, bora. Qualquer coisa, levantem a mãozinha que faz tudo. Então, 2. Né? O 2 ele vai envolver a exponencial, tá? Então, x vezes e elevado a 4x. Olhando, eu não sei como é que... qual função que eu derivo para 10, não faço ideia. Né? De x. Então, vamos fazer a nossa escolha. Ah, mas como é que eu escolho quem que vai ser o meu u, quem que vai ser o meu dv? Em geral, eu pego um u, que ele é mais fácil de derivar, e o meu v, que é mais fácil de integrar. Né? Quando os dois tiverem mais ou menos a mesma facilidade, a gente tenta. Se da primeira forma der certo, top. Se não der certo, a gente tenta com o outro. E um dos dois vai dar certo. Então, aqui eu vou escolher o u igual a x, deixa eu escrever de outra cor. U igual a x. Du é a derivada de x, né? 1 dx. E aqui o dv, eu vou escolher o e elevado a 4x dx. Né? Integrando isso aí, eu tenho que o v é e elevado a 4x sobre 4, né? Porque a derivada da exponencial é ela mesma vezes a derivada do cara que está no expoente, né? A derivada de 4x é 4. Então, para dar e elevado a 4x, eu ponho um 4 aqui para balancear. Certo? E aí, então, aplicando a fórmula, a gente tem que isso aqui vai ser u vezes v. Então, vou passar a barra aqui. X vezes e elevado a 4x sobre 4 menos a integral de v du. Então, a integral de e elevado a 4x sobre 4 du é dx. Então, quer dizer, ficou mais fácil. Antes eu tinha um x e elevado a 4x, agora eu tenho um e elevado a 4x. Né? Esse 4 é constante, pula para fora. E aí, fazendo essa integral, a gente termina, então, esse exemplo. Né? Então, x é elevado a 4x sobre 4 menos 1 quarto. Né? E aí, a integral de e elevado a 4x a gente já fez aqui, e elevado a 4x sobre 4. E elevado a 4x sobre 4 mais a constante. Então, isso aqui dá x é 4x sobre 4 menos é 4x sobre 16 mais a constante. Certo? Então, essa foi a integração por partes. Né? Dúvidas na integração por partes? Posso ir para a trigonométrica? Vou tomar uma aguinha. Então, vamos para a trigonométrica. Passando bem, assim, por cima, e qualquer dúvida vocês falam, a gente pega mais exercício, tá? Então,
substituição trigonométrica. Ufa. Isso aí. Pensei. Então, a substituição trigonométrica é o mesmo princípio da substituição simples. Eu vou substituir alguma coisa para facilitar, fazer integral, né? Então, eu vou pegar ali um pedaço da função, chamar de alguma função trigonométrica. Então, chamar de seno, de cosseno, de tangente ou de secante. E aí, isso vai, talvez, nem sempre ajuda tanto, mas dependendo do caso ajuda bastante, vai ajudar a gente a resolver o exercício, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Que vai ser a integral de 1 sobre x que multiplica x quadrado mais 9 dx. Então, qual que é o pulo do gato aqui, vamos dizer assim, né? É eu lembrar das identidades. Então, lembrar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aí eu lembrar que se eu dividir tudo isso aqui por cosseno, né, eu vou ter a tangente ao quadrado mais 1, tangente ao quadrado de x mais 1, igual a secante ao quadrado de x. Né? Dá para dividir por seno também, tirar outra identidade. Mas aqui eu quero focar bastante nesse seno aqui, nesse tangente ao quadrado aqui, tá? Por que eu quero focar nele? Porque é mais ou menos o que eu tenho aqui dentro do parênteses. Ó. Eu tenho um cara ao quadrado mais um número real dentro do parênteses. Né? E aí, parece interessante que eu use tangente. Né? Porque se isso aqui virar secante ao quadrado, eu tiro da raiz como secante, né? E talvez fique mais fácil. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Tá? Eu vou pegar aqui o meu x e eu vou falar que ele é a secante de u. Né? Só que veja, eu tenho que ter aqui um mais 1. Eu tenho um mais 9. Né? Então aqui eu vou pôr um raiz de 9 multiplicando. Tá? Por que eu pus esse raiz de 9? Porque daí quando eu elevar ao quadrado, eu vou ter 9 secante ao quadrado mais 9. Posso puxar esse 9 em evidência e tirar ele da raiz como 3. Né? E aí então, dx é igual a 3. A derivada da secante, perdão, aqui eu confundi, tá, gente? Aqui eu quero tangente, porque exatamente eu quero tangente ao quadrado mais 1, né, que vai dar a secante. E aí a derivada da tangente, agora sim, ela é secante ao quadrado de u, deu, tá? Se você não acredita em mim, tarefinha de cálculo 1, depois prova essa derivada. Eu queria escrever isso de outra cor. Então, aplicando essa substituição, a gente vai ter a integral de o x, ele é 3 tangente de u, né? 3 tangente de u, vezes a raiz de x quadrado mais 9. Então, x quadrado vai ser 9 tangentes ao quadrado de u mais 9. Né? E aí eu tenho que substituir, deixa eu pôr o meu 1 aqui, e aí eu tenho que substituir, acho que não vai precisar dessa barra, e eu tenho que substituir o meu dx, que ele é 3 secantes ao quadrado de u também, né? Então aqui eu tenho vezes 3, 3, 3, 3, vezes 3 secantes ao quadrado de u. Deu, certo? Eu tinha feito errado nas minhas coisas aqui. Mas vamos que vamos. Então, isso aqui vai ser igual a integral, vou fazer mais bonitinho, assim, S de 3 tangentes de U. Né? Eu vou pôr esses 3 secantes aqui em cima, tá? 3 secantes ao quadrado de U vezes a raiz
de 9, então estou pondo aquele 9 em evidência, tá? De 9 vezes a tangente ao quadrado de U mais 1, deu. Tá? E aí, essa tangente ao quadrado de U mais 1 é a secante ao quadrado de U, né? Secante ao quadrado de U. Então vamos fazer. Então, quer dizer, eu já vou tirar isso da raiz, tá? Secante ao quadrado na raiz é secante, 9 na raiz é 3. Então isso aqui vai ser a integral de 3 secantes ao quadrado de U, dividido por 3 aqui com o 3 que vai sair da raiz, dá 9. Tangentes de U, vezes a secante que está saindo da raiz. Né? Secante de 100 ao quadrado, secante de U deu. Daí aqui, então, essa secante corta com esse quadrado, esse 3 corta com esse 9, fica 3 embaixo. E aí eu vou ter, tirando já a constante de dentro da integral, 1/3 da integral da secante de U dividido pela tangente de U deu. Né? E aí, tá um pouquinho mais bonito do que no começo já, né? Um pouquinho mais bonito. E vai ficar mais ainda, porque daqui basta a gente lembrar que secante é 1 sobre cosseno e tangente é seno sobre cosseno. Então, isso aqui vai ser 1/3 da integral, horrível, da integral de. Então, em cima a secante, que é 1 sobre cosseno, embaixo a tangente, que é seno sobre cosseno. Né? Faltou os u's aqui. Deu. E aí esse cosseno corta com esse. Cosseno aqui corta com esse. E eu fico então com 1/3 da integral de 1 sobre seno de U. Deu. Né? E aí tá um pouquinho mais simples, tá? Mas agora a gente vai ter que usar uma substituição simples, que é aquela que a gente viu no comecinho, para fazer essa integral. Tá? Porque eu ainda não sei também como que eu faço para fazer 1 sobre seno de U. Né? Então eu vou fazer V igual a seno de U. E aí dV vai ser igual a cosseno de U dU. Né? Então, passando esse cosseno dividindo já, eu vou ter que dV sobre cosseno de U é igual a dU. Né? E aí, aplicando então essa substituição, eu vou ter que isso é igual a 1/3 da integral, olha que legal, de 1 sobre V, né? Vezes. Eu odeio quando a barra fica tortinha assim. dV sobre o cosseno de U. E aí, isso é muito legal. O cosseno de U não depende de V. Né? Então eu posso tirar ele da integral. Ele é uma constante. Então isso aqui fica sendo 1 sobre 3 cossenos de U. Ele sai da integral. E aí a integral de 1 sobre V, que a gente sabe que é ln de V. Ln do módulo de V. Então isso aqui fica 1 sobre 3 cossenos de U vezes o ln do módulo de V mais C. E aí para terminar o exercício, a gente desfaz todas as substituições. Tá? Então o V é seno de U. Então, para terminar, a gente vai ter isso aqui é 1/3 do cosseno. Já vamos ver quanto que é o U. O U, então eu vou ter que isolar o U aqui, né? O U, ele vai ser x dividido por 3, né? Raiz de 9 é 3. E aqui a tangente de U, eu tiro o arco tangente dos dois lados. Né? Então aqui eu vou ter arco tangente de x sobre 3 igual a U. Então aqui o cosseno do arco cuja tangente é x sobre 3. Certo? Então, cadê? U é o arco tangente de x sobre 3.
arctangente de x sobre 3, vezes o ln de v. V é seno de u, v é seno, o u é arcotangente de x sobre 3. Arcotangente de x sobre 3 mais c. E aí assim terminamos o exercício, então. É um pouquinho mais puxadinho já. Tudo bem nele? Alguma passagem que vocês querem que eu volte? Porque eu não entendi qual é a necessidade daquele V que você botou logo no finalzinho, quando só tinha restando 1 sobre seno de U, Tá. aí você foi e botou um V, que aí tipo, criou outro cosseno. Não acaba complicando mais, mano? Depende. Olhando para esse 1 sobre seno de u du, você já consegue ver que isso aqui vai ser ln de v, ln de seno de u. Se você conseguir, você não precisa de fazer essa substituição, né? Porque o que Não faço acontece? assim, não, mas não sei, talvez fazendo as operações a partir do seno, talvez ficasse. Não sei, sim. Tô supondo aqui. Não fiz, vou tentar fazer Ah, aqui, inclusive. é porque isso aqui não é 1 sobre seno. Isso aqui não é algo só do seno, é 1 sobre seno, né? E aí, isso é uma função composta, né? É um f de x, que é 1 sobre x, e é um g de x, que é seno de um g de u, né? Vamos mudar a variável. Um seno de u, que é seno de u, né? Então, quando eu faço f bola g de u, eu tenho 1 sobre seno de u. Então, para desfazer isso aqui, eu tenho que tomar cuidado com a derivada desse cara que está embaixo. Porque ela aparece aqui na resposta, né? 3 cosseno do arctangente de x sobre 3. Então, geralmente, quando aparece 1 sobre alguma coisa que não é só o x, a gente costuma fazer essa substituição, sei lá. 1 sobre 3x mais 2. Pega o 3x mais 2 e chama de u, porque vai ter um 3 multiplicando e a gente não quer perder ele, né? Então, assim, não é 100% necessário, mas é bom fazer para não perder essa derivada aqui, né? Certo? Beleza. Mas pega uns exercícios disso aqui de substituição. Tem no canal USP, né? Então, no canal USP, os últimos vídeos são só exercícios de integral, né? Então, canal USP, cálculo 1, tá? Nos últimos vídeos do cálculo 1 do canal USP, ele está fazendo uma revisão de integral, né? Que lá na USP de São Paulo, essa parte está tudo no cálculo 1. Então ele faz uma revisão de integral, ele faz vários exercícios disso, vale a pena dar uma olhada lá para ver esses exercícios com calma. Certo? Daqui eu ia para frações parciais. Tá? Então, frações parciais é a última, quer dizer, não é bem a última, mas é a última das que mais aparecem, né? Das técnicas de integração. Então, deixa eu tirar essa folha daqui de cima. Frações parciais, escrever grandão que é importante. Frações parciais, certo? Então, frações parciais é quando eu tenho o seguinte. Eu tenho a integral, né, de um quociente de dois polinômios. Né? Então, por exemplo, x mais 3 e, por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais não, menos 2x menos 3, tá? dx. Então, o que acontece? Eu também não consigo olhar para isso e falar, putz, isso aí é derivada de tal função. Não é tão simples assim. E aí as frações parciais, ela vem para ajudar no sentido de que eu vou conseguir dividir isso em algumas frações que são mais fáceis de serem integradas, tá? E ela tem uma regra. O expoente do cara de cima tem que ser menor do que o de baixo, tá? Então, quer dizer, se eu tenho aqui uma f sobre uma g, o grau
da f tem que ser menor do que o grau da g. Tá? O expoente do cara de baixo tem que ser sempre maior. Se você tiver que o grau da f é maior do que o da g, e você achar que tem que aplicar frações parciais, você faz a divisão. Tá? Você faz a divisão em chave mesmo, ou aplica o... Esqueci o nome, mas aquele negocinho lá que você faz no ensino médio, né? Faz o jogo da velha lá e não lembro o nome. E como é que a gente faz isso, né? A gente vai pegar esse polinômio aqui de baixo e a gente fatora ele. Tá? Então, fatorar um polinômio de grau 2 geralmente é resolver um delta e Bhaskara, né? A gente tem aqui que o x ele vai ser menos b, então mais 2, né? Menos com menos mais. Mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a, né? Isso aqui vai dar 2 mais ou menos 4 sobre 2. E aí eu tenho duas respostas, então. Uma é 3, a outra é menos 1. Né? E aí, então, para escrever o polinômio, eu vou ter que isso é x menos 3, x mais 1. Né? Na hora de escrever o polinômio, a gente inverte o sinal das raízes. E aí, então eu posso escrever isso aqui como sendo x mais 3, x ao quadrado, menos 2x, menos 3, bx. Eu ia mudar aqui e não mudei nada, né? Aqui embaixo, ao invés de escrever isso aqui, eu escrevo isso aqui. Né? Então, x menos 3, x mais 1. Certo? E aí, a gente vai dividir então em duas frações somando. Tá? Então, a gente vai fazer a soma de duas frações. A primeira e a segunda de x. Né? Em que a primeira vai ter o denominador aqui, x menos 3. E a segunda vai ter um x mais 1 aqui. Essencialmente, a gente está desfazendo um MMC. Quando a gente tem lá uma soma de, sei lá, 2 quintos mais 3 sobre 2, a gente pega, multiplica esses dois caras de baixo, né? 5 e o 2 dá 10. E aí em cima a gente faz o que tem que fazer. Aqui a gente está fazendo o contrário, a gente está pegando 10, né? E aí a gente escreve um 5 embaixo, mais um 2 embaixo, né? E aí a gente descobre quem que são os caras de cima. Né? Então a gente está fazendo o processo contrário de uma soma de fração. Né? Tá. Então eu tenho que descobrir quem são os denominadores. Vai ser um A aqui e um B aqui. E aí, para isso, a gente usa alguns métodos de álgebra linear. Né? Então, a gente faz aqui o MMC com o A e o B em cima. Então, eu vou omitir os símbolos de integral agora e trabalhar só com as frações, tá? Porque esse cara aqui de dentro tem que ser igual a esse cara aqui de dentro, certo? Então, vamos lá. Os dois integrantes têm que ser iguais. X mais 3 tem que ser igual a x menos 3, x mais 1. E isso aqui é igual a... Então, se eu vou fazer a soma, eu faço MMC, né? X menos 3, x mais 1. A que multiplica x mais 1, né? Então, divide pelo de baixo, sobra x mais 1, multiplica pelo de cima. Mais B, pega isso aqui, divide pelo de baixo, sobra o x menos 3. Tá? O denominador dos dois lados é igual, então eu posso cortar, né? Posso multiplicar os dois lados por ele. E aí aqui a gente tem, então, organizando esse cara aqui, x mais 3 é igual a ax mais a mais bx menos 3b. Certo? E pondo o x e o 1 em evidência, ou o x e o x elevado a zero em evidência, eu tenho que o x a mais b mais o x a zero a menos 3b. Né? E aí, que eu falei que a gente usa a técnica de álgebra linear, da álgebra linear a gente sabe que o espaço de polinômios ele é uma base. Tá? Então, isso significa que o coeficiente que acompanha cada um dos x elevado a alguma coisa, ele tem que ser igual dos dois lados. Isso significa que o 1 que tem aqui, multiplicando x, tem que ser igual a mais b,
E o 3 que tem aqui multiplicando x a 0 tem que ser igual a esse cara, né? Então, esse cara aqui tem que ser igual a 1, esse cara aqui tem que ser igual a 3. E sabendo disso, eu tenho um sistema, né? Porque eu tenho duas variáveis e duas equações. Então, a gente resolve um sisteminha linear. Isso aqui fica sendo a mais b igual a 1 e a menos 3b igual a 3. Posso subtrair essas equações, aí cada um resolve o sistema do jeito que gosta mais, né? Então aqui eu tenho aqui 4b é igual a menos 2, né? 1 menos 3. Então isso aqui me dá que o b é igual a menos b, né? Então lembrando, o b é o cara que está em cima do x mais 1. Então aqui esse b ele é igual a menos meio, né? E aí o a é só a gente substituir numa das equações. Vamos pegar aqui, por exemplo, a menos meio igual a 1. A menos meio igual a 1. Tá. Então eu tenho aqui a igual a 1 mais meio, né? Então isso aqui é 3 sobre 2. Né? Então o a ele é 3 sobre 2. Certo? Daí a gente bota esses caras aqui, então. E aí, reescrevendo, eu vou copiar isso aqui, tá? Porque eu não vou conseguir lembrar de cabeça tudo que está escrito. Deixa eu passar lá para baixo. Então, a gente copia isso aqui. E aí, isso aqui fica, então, sendo 3 sobre 2, integral de 1, x menos 3, dx, menos, né, meio, da integral de 1 sobre x mais 1, dx. Né? E aí, esses caras a gente sabe resolver. São os LNs dos caras que estão embaixo, né? Então, aqui eu tenho 3 sobre 2 lns de x menos 3, menos meio ln de x mais 1, mais a constante, claro. Então, esse é o método das frações parciais. Tá? Certo? Eu acho que de todos, esse é o que a gente menos focou, tanto nas monitorias quanto nas aulas. Então, não sei se tá todo mundo tranquilo com ele. Tá todo mundo tranquilo com ele? Então, tá todo mundo tranquilo com ele. As frações parciais, elas têm umas regrinhas, tá? Que eu não tenho anotado aqui, então eu estou pegando só um segundo. Porque o que acontece? Nem sempre dá para a gente pegar esse polinômio que está aqui embaixo e fatorar. Às vezes ele tem uma raiz que é complexa, às vezes ele vai ter raiz múltipla, né? Então, sei lá, um x menos 3 ao quadrado, por exemplo. Então, para cada um desses casos, você tem uma diferençazinha na hora de montar as suas frações, tá? E eu estou procurando ela aqui, eu não estou achando. Game. Tá. Então, primeiro com relação às raízes múltiplas, tá? Então, digamos que aqui eu tivesse... Vou copiar isso aqui e fazer um exemplinho diferente lá embaixo. Tá? Digamos que aqui eu tivesse isso aqui, certo? E aí aqui multiplicando eu tenho um x menos um x mais 1, né? Dx. Então, quando eu fatoro isso aqui, eu vou ter a integral de x mais 1 ao quadrado, x menos 3, dx, e aqui em cima x mais 3. Então, aqui eu tenho que fazer uma pequena adaptação no método, que é o seguinte. Na hora que eu vou escrever as frações parciais, isso vira integral de x mais 1, até aqui tudo normal, mais
x menos 3, até aqui tudo normal também. E aí aqui, o que, que eu faço? Eu não tenho um quadrado aqui, então eu vou pegar e eu vou fazer mais uma com x mais 1. Esse x mais 1 vai estar ao quadrado. Ah, e se for um x mais 1 ao cubo? Se for um x mais 1 ao cubo, aí eu vou precisar de mudar isso aqui de lugar, porque eu preciso de mais espaço. Se for um x mais 1 ao cubo, eu vou aumentar mais 1 aqui. Então, x mais 1 ao cubo. E se for um x mais 1 a quarta? Vocês já entenderam a ideia, né? Se for um x mais 1 a n, eu vou fazendo isso até o enésimo termo. Essa é a adaptação quando eu tenho raízes múltiplas. Isso serviria para o 3 aqui também, né? Se tem um x menos 3 ao quadrado, então eu vou ter o x menos 3 ao quadrado. Né? Façam organizado, eu estou fazendo meio bagunçado aqui, mas coloque em ordem. X menos 3, depois x mais 1, x ao quadrado, x mais 2 ao quadrado, x mais 1, né? E por aí vai. Então essa é a das raízes múltiplas, tá? E tem o das raízes quadráticas irredutíveis, tá? Dos polinômios quadráticos irredutíveis. Polinômio quadrático irredutível. Deixa eu só ver aqui para eu não falar besteira, porque aparece bem pouquinho isso. Cadê? Não, 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 não. Cadê? E eu não vou achar isso agora. Tem também lá na playlist de cálculo do Liberopolos, caso alguém queira ver. Acho que eu achei. Um segundo. Tá. O do quadrático redutivo é tipo assim, ó. Então, vou pegar esse exemplo aqui de novo, tá? E agora, eu vou mudar ele colocando um mais aqui, ó. Mais 3, né? E aí, quando a gente vai resolver Bhaskara, o que que acontece? Ó, eu vou ter x igual a 2, mais ou menos a raiz de 4 menos 12, né? Sobre 2. E aí, essa raiz aqui, ela dá negativa, então isso aqui não possui, não tem solução real, né? Não existe x que pertence aos reais. X que pertence aos reais. Então não existe solução real para esse cara. Daí, né, se eu for dividir isso aqui em frações parciais, então eu tenho, sei lá, isso aí, multiplicando um x mais 1, multiplicando um x mais 3, né? Digamos que você fatorou o polinômio e você chegou nisso daqui. Um cara que é irredutível e esses dois outros termos, dx. Então, a sua integral ela vai ficar o do x mais 1, normal, o do x mais 3, normal, e o do x quadrado menos 2x mais 3. E aqui em cima você vai ter um AB, um AX, perdão, mais B. Tá? E aí quando você for resolver o sisteminha aqui, vai dar tudo certo. Porque aí você vai ter o mesmo número de variáveis dos dois lados, né? O mesmo número de caras na base dos polinômios que você está trabalhando. E vai dar tudo certo. Então é isso. Esse é o método das frações parciais, certo? Eu não trouxe nenhum outro exemplo dele. Se alguém quiser pedir alguma coisa aí da lista sobre ele, sintam-se à vontade para pedir. Tá? Senão a gente vai entrar em integrais impróprias, que dá tempo. A gente tem mais meia hora, eu acho. Então dá para fazer mais umas paradinhas. Então vamos para integrais impróprias, já que ninguém falou nada. Então, integrais. Olha essa letra que horrível. Impróprias. Então, integrais impróprias.
que significa? Significa que envolve o infinito. Tá? Envolve o infinito, por isso que é integral imprópria. E a gente tem dois tipos de integrais impróprias. Tá? Então a gente tem a integral imprópria do tipo 1, que é quando a nossa integral ela tem um menos infinito ou um mais infinito, né? Eu coloquei em cima e embaixo por capricho, mas tanto faz se o mais infinito está embaixo, se o menos infinito está em cima. O fato é que tem infinito no limite da integral. Né? Então ela é do tipo 1 porque ela envolve o limite dentro, o infinito dentro do limite da integral, seja no superior, seja no inferior, seja nos dois. Né? E aí a gente tem a do tipo 2, que ela é um pouco mais sutil. O que acontece? Você tem, sei lá, vou pôr um exemplo dela aqui. Você tem uma integral de 1 a 2 de x ao quadrado dividido por x menos 1. Né? Então, por que ela é imprópria? Porque quando você substitui o limite de baixo aqui, você tem o 1 menos 1, e aí o limite desse integrando vai para infinito. Então, nesse caso, o integrando tende para infinito. Tá? Então, para a gente saber diferenciar isso, no tipo 1, o infinito está num dos limites, ou nos dois dos limites da integral, e no tipo 2, ela é mais sutil, é quando o integrando ele tende para infinito em um dos dois limites, ou nos dois limites. Tá? Pode ser para mais infinito ou para menos infinito, tá? Para mais ou menos infinito, tanto faz. Então, definimos quem que são essas integrais impróprias. Tá? Como é que a gente calcula elas? Então, para a gente calcular uma integral imprópria, a gente vai dizer que existe um limite, quando t vai para mais ou menos infinito, tá? Mais ou menos infinito, tanto faz, é mais ou menos, de um t, um zero aqui, de um f de x qualquer, tá? Então, quer dizer, se eu tenho um infinito lá no limite, eu troco por um t e falo, olha, esse t está indo para infinito. E aí, o que eu vou ter? Vou ter um f de t, certo? Teorema fundamental do cálculo, menos um f de zero. Isso aqui a gente fez lá no comecinho, teorema fundamental do cálculo. Só que eu vou fazer essa leve adaptação, eu vou colocar o limite aqui. O t indo para infinito. Então, com isso, a gente consegue calcular agora integrais que tendem para infinito. Vamos fazer um exemplo. Eu não anotei nada aqui, eu acho. Infelizmente. Deixa eu ver só aqui. Deixa eu ler essa página. Não tenho nenhum exemplo anotado. Mas vamos pensar então num exemplinho simples, só para a gente entender o que está acontecendo. Vamos pensar na integral, tá? Que vai de 1, para a gente não ir de 1 até infinito, de 1 sobre x quadrado dx. Então, 1 sobre x quadrado dx é aquele cara que decai assim, né? E eu estou pensando, será que existe uma área desse 1 até para sempre? Será que essa área existe? Será que ela dá um valor? Então vamos tentar calcular. Né? Vamos tentar calcular e ver o que dá. Então daqui a gente tem que isso aqui vai ser um limite, com o t indo para infinito, de 1 até t, de 1 sobre x quadrado, eu vou escrever x quadrado como sendo x a menos 2 de x. Né? E aí x a menos 2 a gente sabe resolver, vai ficar sendo menos, deixa eu escrever o limite aqui primeiro, limite com o t indo para infinito, então eu vou ter menos 1 sobre x, certo? Com o x variando aqui de 1 até t. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre t, menos com menos mais,
1 sobre 1. Né? Eu esqueci de escrever o limite. Eu sempre esqueço de escrever o limite. Limite com o t indo para infinito. Nossa. Limite com o t indo para infinito de 1 sobre t. A gente sabe que é 0, né? Lá do cálculo 1. Isso aqui dá 0. E 1 sobre 1 dá 1. Então, olha que legal. A área embaixo dessa curva que tende para... Que se estende até o infinito, né? Ela dá 1. Isso é muito legal. Por outro lado, se a gente fizer o 2, uma integral de 1 até infinito, de 1 sobre x, quer dizer, ela é parecida, né? Ela é parecida, mas vamos ver o que acontece. Então, só para a gente desenhar mais ou menos o gráfico dela, ela é um pouco mais devagar do que 1 sobre x quadrado, né? Então, ela acaba ficando para cima, né? E claro, quanto mais você crescer o x, menor vai ficar o valor da função, né? E se o x está ao quadrado, ele cresce mais rápido. Então, quando a gente calcula isso aqui, a integral de 1 sobre x é ln, né? Então isso aqui vai ser o limite, quando t vai para infinito, da integral de 1 até t de 1 sobre x dx. Isso aqui vai ser o limite, quando t vai para infinito, do ln de x variando de 1 até t. Então isso aqui vai ser o limite, quando t vai para infinito, do ln de t menos o ln de 1. ln de 1 dá 0, certo? E o ln de t, o ln ele não é uma função limitada, né? Quanto mais você crescer o t, mais o ln cresce. Então isso aqui dá infinito. Olha que legal. Uma função que é super parecida com a outra, vai para infinito. Porque ela está um pouquinho para cima, ela cresce mais devagar, e aí a área dela já não está mais limitada. São dois exemplos bem bobinhos aí, mas que são muito legais. E aí tem algumas regrinhas, tá? Tem algumas regrinhas que ajudam a gente a calcular alguns desses limites. E isso eu tenho anotado aqui, tá? Então, a primeira delas. Agora, olhando esse papel, talvez eu tenha invertido aqui os tipos, mas isso é só nome, depois a gente vê. Talvez eu tenha invertido no meu papel também. Então, a primeira regrinha é a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x elevado a alfa, ela sempre vai convergir se e somente se o alfa for maior do que 1. Então, de fato, ó, aqui o alfa é 2. Então, ela convergiu para um valor. Nesse caso, esse valor foi 1. Aqui o alfa é 1. Então, o resultado dessa afirmação é falsa. Né? Se o alfa é igual a 1, ele não é maior do que 1. Logo, ela diverge. Ela vai para mais infinito. Ela diverge. A segunda regrinha a segunda regrinha, ela é para a integral do outro tipo, né? De 0 a 1, de 1 sobre x a alfa, converge C e somente C, o alfa agora for menor do que 1. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um zero, certo? Então, isso aqui dá 1 sobre 0, né? Mas como a gente está falando de limite, 1 sobre 0 tende para infinito. Então, essa é uma integral imprópria pela nossa definição aqui do tipo 2. Né? E aí, existe uma regra análoga a essa para do tipo 1, que é, ela converge se esse alfa agora ele for menor do que 1. Então, vamos tentar calcular esse exercício 1 e esse exercício 2, agora, mudando os limites. Ao invés de 1 e infinito, vamos fazer 0 e 1. Tá? Então, eu vou abrir aqui uma outra folha e eu vou fazer a integral. Eu vou chamar aqui ó, de 1.1. Tá? Eu vou fazer a integral de 0 a 1 de 1 sobre x quadrado dx. Tá?
Então agora eu quero olhar para essa região aqui do gráfico, ó. Eu vou pintar de verde. De 0 a 1. Certo? De 1 sobre x² dx primeiro. Então a primitiva a gente já fez, né? Isso aqui vai ser o limite, né? Eu vou ter que substituir esse 0 por um t. E vai para 0, da integral de t até 1, de 1 sobre x² dx. E aí isso aqui dá menos 1 sobre x, né? Com o x variando de t até 1. E aí eu só esqueci do limite de novo. Limite com o t indo para 0. Né? Isso aqui dá limite com o t indo para 0 de menos 1 sobre t, menos 1 sobre t, menos com menos mais, 1 sobre 1. Né? E aí aqui, ó, agora esse 1 sobre t, ele vai para infinito. Né? Porque se o denominador ficar muito pequeno, então o resultado da função fica muito grande. Isso aqui vai para infinito, logo ela diverge. E de fato, combina com a regrinha, né? Ela converge se o alfa for menor do que 1. E aqui eu tenho um alfa igual a 2. Esse menor aqui do converge, ele é menor ou igual, tá? Menor ou igual, nesse caso. Porque se a gente fizer agora do 1 sobre x, vai acontecer o contrário. Né? Então vamos fazer. Ó, na 2.1, a gente vai ter a integral de 0 a 1 de 1 sobre x dx. Isso aqui vai ser o limite. Com o t indo para 0, já vou pôr a primitiva, tá? Então, do ln de x variando de t até 1. Isso aqui vai ser, então, o ln de 1, que a gente sabe que é 0, né? Menos o ln de t, com o t indo para 0, né? O t indo para 0, que é menos 1. Então, isso aqui dá 1. Então, agora essa aqui converge. Olha que legal. Então, graças a regrinha. E aí tem mais duas, que envolvem a exponencial. Não vou mostrar nenhum aqui, eu acho. Mas aqui a gente tem a exponencial. O limite de 0 até mais infinito. De e elevado a alfa de x. Esse alfa ficou bem feio, né? Alfa vezes x. E aí ele vai convergir. Converge C e somente C. O alfa, ele for menor do que 0. E a análoga para o menos infinito vai ser a integral de menos infinito até 0 de e elevado a alfa x. Ela converge. Então, quer dizer, agora a gente está trabalhando com os caras negativos aqui. Então esse alfa ele inverte. Né? Se o alfa ele for maior do que 0. Então isso aqui tirei um print disso daqui que é importante. Isso aqui facilita bastante para a gente fazer algumas análises. Eu já estou passando da hora, mas enfim, vou terminar só esse raciocínio. Tá? E aí, enfim. Então isso aqui é muito interessante para fazer algumas análises de comparação entre algumas funções. Tá? Então vamos fazer aqui mais um exercício. Vou fazer o exercício 3 aqui, que é o que? Ele fala para a gente fazer a integral de 0, para a gente falar só se converge ou não, tá? De e elevado a menos x, seno de x² dx. Aí o exercício pergunta, isso aqui converge? E a resposta é sim. Tá? Por que que converge? Porque, primeiro, eu tenho a integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos x, seno de x² dx, tá? E essa integral, ela é menor ou igual, em alguns pontos, à integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos x dx, né?
Porque a função seno está limitada, de -1 até 1. Então, ela, assim, na pior das hipóteses, quando o seno assume o maior valor dela, que é 1, e aqui, então, quando o seno assumir o maior valor dela, que é 1, isso aqui vai ser elevado a menos x. Então, menor ou igual. E quando ele assumir o menor valor dela, como eu tenho x ao quadrado aqui, que vai ser 0, isso aqui vai ser 0, então vai ser menor, com certeza, do que o elevado a menos x. E essa função aqui, a gente sabe que converge. Porque de 0 até mais infinito, converge se o alfa for negativo, se o alfa for menor do que 0. E o alfa aqui é -1. Né? Então, esse cara aqui converge. Se esse cara converge, então esse cara converge. Né? Por aquela ideia do... Então, sei lá, eu tenho duas funções aqui. A função f. E eu tenho uma função g que ela é sempre menor do que a f. Né? Então, se a g é menor do que a f, e as duas são maiores do que 0, isso é importante, tá? Então, deixa eu puxar isso aqui para... E as duas elas são maiores do que 0, e esse é o caso, porque a gente está indo do 0 até o mais infinito. Então, estou trabalhando com valores positivos. Seno de x ao quadrado é sempre de 0 a 1, e e elevado a menos x também é sempre positivo. Então, se as duas são maiores do que 0, e a f é maior do que a g, então a f e o eixo x espremem a g. De forma que se a f converge, então a g também converge. E aí é isso. De integrais eu tinha preparado mais algumas coisinhas, mas enfim, já passamos aí. Passamos não, né? 15, 16 e meia, temos mais alguns minutos aí. Então vamos continuar. Temos mais alguns minutos. Vamos até 17 hoje, né? Eu sempre me perco na hora. Então vamos até 17. Agora dá pra gente tentar fazer um raciocínio parecido para uma outra. Né? Então vamos pegar aqui um exemplo 4 e ver se funciona. Tá? Então eu vou ter aqui a integral de 1 até infinito de x ao cubo dividido por x à quarta mais 3 dx. Ficou feio, Paixão? Deixa eu escrever de novo. De 1 até mais infinito. Ficou horrível também esse infinito. De 1 até mais infinito. Caramba. Agora boa. X ao cubo, x à quarta, mais 3 dx. Né? Então, assim, esse não está muito na cara e eu não estou afim de calcular esse negócio. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar olhar para cá, certo? E tentar comparar isso com 1 sobre x elevado a alguma coisa. Né? E aí, o que eu vou tentar fazer então? Dividir em cima e embaixo por x à quarta. Tá? Eu posso dividir sempre em cima e embaixo por a mesma coisa, porque, primeiro, eu estou indo de 1 até infinito, então esse x à quarta nunca vai ser 0, então não tenho que me preocupar com isso. E quando eu divido em cima e embaixo pelo mesmo valor, a gente tem o famoso manter a fração com a mesma proporção. Né? Então, quando a gente faz essa divisão, a gente vai ter que essa integral é 1 até infinito de 1 sobre x vezes. Então, quando eu divido aqui, sobra um x, né? X ao cubo dividido por x à quarta fica 1 sobre x. Então, daqui. Aqui eu tenho 1. X à quarta por x à quarta dá 1, mais 3 sobre x à quarta, né? Dx. Então, isso aqui dá para eu tentar comparar 1 sobre x vezes 1 sobre 1 mais 3 x à quarta. Dá para eu tentar comparar, ser maior ou ser menor, não sei, com 1 sobre x, né? Ver se dá para fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Esse cara aqui, eu tenho um termo multiplicando 1 sobre x, né? Então, eu tenho que, de alguma forma,
descobrir se esse termo ele é maior do que 1 ou menor do que 1, né? Então, quando ele assume o valor máximo aqui embaixo, ó, quando esse 3 sobre x² assume o valor máximo, significa que o x é 1, e isso aqui fica sendo 1/4, né? Então, quando assume o valor máximo, isso aqui é maior, porque eu tenho 1 sobre 4x maior do que 1 sobre x. E quando ele assume o valor mínimo, quando esse x tende para infinito, isso aqui fica 1 sobre x, né? Porque daí fica 1 sobre 1, que é 1. Então, isso aqui é 1 sobre x. Quer dizer, com essa análise que a gente fez, dá para concluir que isso aqui é maior ou igual a 1 sobre x. Só que 1 sobre x com alfa igual a 1 diverge, né? Porque ele tem que ser maior. A gente até mostrou aqui que ele diverge, né? A gente fez a continha e a gente viu que vai para mais infinito. Então, essa análise não adianta muito. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar esse cara aqui por 1/4. Né? Ao multiplicar esse cara por 1/4, eu inverto esse sinal. Porque a gente viu que o valor máximo dessa função é quando x vale 1. Né? E quando x vale 1, isso aqui dá 1 sobre 4x. Então, se eu transformar isso aqui em 1 sobre 4x, essa aqui vai ser sempre maior ou igual. Né? Porque quando essa aqui tiver outros valores que não o máximo, ela vai ser menor. E aí eu tenho um análogo a esse desenho, só que ao contrário. Né? Quer dizer, se eu tenho uma função que a outra diverge, né? Calma aí que eu acho que eu me confundi aqui nas explicações agora. Calma aí que agora temos que estar vendo. Né? Então vamos fazer um esboço aqui desse gráfico para ver o que dá para a gente tirar daqui. Então imagina que eu tenho uma função aqui, certo? E aí eu tenho uma outra aqui, né? Uma em cima e uma embaixo. Deixa eu mudar uma cor dessa outra aqui. Né? A maior ela diverge, né? Se a maior diverge, então não dá para afirmar nada sobre esse cara. Então vamos voltar para a análise anterior, que eu tinha isso aqui, ó. 1 sobre x, e esse aqui era sempre maior ou igual, né? Quando isso aqui é sempre maior ou igual, o que acontece? Esse cara se torna maior. Então eu vou chamar isso aqui de f, tá? E eu vou chamar isso aqui de g. A f, ela é a maior. E a g, ela diverge. E as duas, elas são maiores do que zero, né? E as duas são maiores do que zero. Então, se a g diverge, significa que a f também diverge, né? Porque a área da f, a área que a gente está estudando da f, ela é a área da g mais alguma coisa. Se a área da g é infinito, infinito mais alguma coisa continua sendo infinito. Tá? Então, com isso, a gente tira que esse cara diverge. Tá? Tem uma confundida ali nas análises. Mas é isso. Então, isso significa que esse cara diverge. Então, essas regras, elas são muito legais. Tá? Quando o exercício pergunta, vê para mim aí se essa integral, ela diverge, ela converge. Então, às vezes, eu não preciso de fazer toda a conta, de resolver o exercício, para ver se ela converge ou diverge. Eu faço umas comparações, tá? Então, eu faço uma análise, é o nome desse tipo de estudo. Eu faço uma análise, e aí, a partir disso, eu determino, por meio de comparações entre coisas maiores e menores, né, entre funções maiores e menores, se ela diverge ou se ela converge. Eu não consigo determinar quando ela converge, mas pelo menos eu consigo determinar que ela converge. Né? Pedro, Diga lá. por que nesse caso f é maior ou igual a g? Tá. Se eu fiz tudo certo, o que acontece? Eu tenho aqui 1 sobre x, né? Você concorda comigo que 1 sobre x é sempre maior ou igual que 1 sobre x, né?
No caso vai ser sempre igual, mas é um abuso de notação, mas é. E aí, eu vou tentar multiplicar isso aqui por alguma coisa. Tá, entendi, não é. É verdade. Então, deixa eu ver aqui o que acontece. Aqui tinha o 4 mesmo, tá? O que acontece? Quando esse x aqui, ele vale 1, isso aqui fica sendo 1/4, né? Então, eu vou ter 1 sobre 4x, né? E quando esse x, ele vale... Tá. Vou reescrever toda essa análise porque eu esqueci do 4. Eu sabia que tinha o 4, mas eu não sabia por que tinha o 4. E aí, agora que você perguntou, eu entendi por que tinha o 4. Acontece. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1 sobre x. E aqui eu tenho 1 sobre 4x. Nesse caso, 1 sobre x é maior, né? Porque se eu pôr 1 aqui, por exemplo, eu tenho que 1 é maior que 1/4. Se eu pôr 2, 1 é maior que 1/8. Por aí vai. Isso porque a gente está analisando a partir do 1. A gente não está analisando aquele domínio entre 0 e 1. Se a gente tivesse, ia dar problema. Mas como a gente está analisando a partir do 1, então isso aqui é verdade. E aí eu vou vir aqui e eu vou multiplicar por uma função, que é esse cara aqui, que esse cara ele está limitado a 1/4, né? Então, quando eu multiplicar por isso aqui, 3 sobre x², daí isso aqui vai ser no máximo 1/4. Esse cara, quando o x é 1, dá no máximo 1/4, conforme o x cresce, ele vai diminuindo o valor dele, né? Então, agora sim, essa análise faz sentido, né? Deu para pegar, só para a gente ir fazendo, ou quer que eu fale mais sobre ele? Deu sim. Beleza. Agora eu entendi. x², isso aqui, ele é no máximo, quer dizer, o máximo dele, né? Vamos escrever assim. O máximo dele é igual a 1/4. O máximo desse cara é 1/4, então esse cara é sempre maior do que esse. Né? Na pior das hipóteses, ele é igual. E aí, essa aqui é a F, essa aqui é a G. Então, se a G diverge, a F também diverge. Bom. É bom quando o pessoal corrige, porque aí, né? Ali no caso, não seria o mínimo dele é 1/4? Se x tende ao infinito, sim. dá, Isso. Tá certo. Obrigado, Pedro. Agora deu para entender. Isso aí. Tá, então só para a gente terminar, eu não sei se isso chega a cair na prova, mas eu acredito que sim. Não estava escrito explicitamente, mas como não está na outra também, acho que sim. E são as funções que elas são definidas por uma integral. Né? Então tem vários exercícios disso na lista, que é, sei lá, eu tenho um f de x, que ele é igual a uma integral aqui. Então, vamos dar um exemplo genérico aqui, um f de x, que ele é uma integral de 0 até x de 1g de t dt, né? Então, um exemplo genérico aí do que eu estou falando é uma função que na lei de formação dela tem uma integral. Né? E aí, eu vi alguns exercícios de como isso pode estar aparecendo. Tá? Na lista tem mais um monte de formas de estudar isso. Mas o que eu achei interessante é o seguinte. A gente pegar uma f de x, ela é definida da seguinte forma. É uma função que ela vale 1 quando o módulo de t for menor ou igual que 1. E ela vale 0 para o resto do domínio. Então, quando o módulo de t for maior do que 1. Tá? Então, se a gente desenhar o gráfico dela, né? Vamos desenhar o gráfico dela aqui. Menos 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Menos 1 até o 1. Né?
ela vale 1 quando o módulo de t é menor ou igual, eu acho que inverti, pera. Quando o módulo de t é maior que 1, tá certo. Então aqui, ó, ela vale 1. Né? O módulo de t, ele tá entre menos 1 e 1, então aqui ela vale 1. Aqui em cima a bolinha é fechada. Né? E aí no resto do domínio eu vou desenhar de outra cor para a gente conseguir enxergar. Ela vale 0. Né? Então ela vale 0. Ficou ruim de enxergar do mesmo jeito, mas é isso aí. E aí eu pensei, qual que é a integral desse fzinho, né? Então, quem que é a primitiva f de x? Né? Primeiro, esse cara é integrável. Se ele for integrável, quem que é a primitiva dele? E como que se comporta o gráfico dessa primitiva? Então, são perguntas aí que a gente pode estar fazendo, né? Então, primeiro, sim, ele é integrável, porque lá no começo da disciplina a gente viu que uma das condições para ele ser integrável é que o número de descontinuidades tivesse módulo igual a 0, né? Ou seja, o número do conjunto de blá, 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 tem que ter um número finito de descontinuidades. E ele tem um número finito, são duas, né? Tem uma descontinuidade aqui e tem uma descontinuidade aqui. Então, se é um número infinito, se é um número finito, ele é integrável. Se ele é integrável, então eu vou integrar. Vou escrever f de x igual a integral. Então, aqui eu vou dividir ele em 3 caras, tá? O primeiro vai ser quando t ele é menor do que menos 1. Né? Então, quando t é menor do que menos 1, lá vai ser 0, né? Quando t é menor do que menos 1, é a integral desse cara, mas a área embaixo do 0 é 0, né? Então, essa eu nem preciso de escrever na forma de integral. Daí eu vou vir, quando t estiver entre 1 e menos 1. Né? Então, esse pedaço aqui. E o que acontece? Ele vai crescendo com o tempo. Então, ela vai ser uma integral, né, de menos 1 até 1 de t. Né? Calma aí, estou pensando. Aqui é uma integral, perdão. De menos 1 até x, porque eu quero avaliar em cada ponto. Né? Aqui eu não sei porque eu chamei esses caras de t, eu estou chamando eles tudo de x, mas aí vocês relevam, né? Então aqui x, né? Então a integral de menos 1 até x, agora sim eu vou usar um t, né? De t. De t? Não. De 1, né? Por que 1? Porque é o valor que ela assume nesse ponto, né? Em todo esse intervalo ele assume 1, então a função vale 1 dt. Né? E aí, do 1 para frente, ele vai valer exatamente essa área, né? Então essa área é 2, porque é do menos 1 até o 1, e a altura é 1. Então ela é 2 para os x maiores do que 1. Então, quer dizer, acaba que a função definida por integral só num pequeno intervalinho. Né? E aí a gente pode tentar desenhar o gráfico desse cara. Então, se a gente for desenhar o gráfico desse cara, a gente tem que ela é 0 até o menos 1. Então aqui é menos 1. Ela vem sendo 0. Né? Daí ela começa a crescer. Se a gente resolver essa integral aqui, né? Então, de menos 1 até x de 1, isso aqui vai dar x mais 1. Né? Então, se isso aqui dá x mais 1, ela é uma reta que ela vai crescendo. Quando x é 0, y é 1. Né? E aí, quando chega aqui no 1, ela para de crescer. Né? E aí ela vale 2 para o resto da vida. Tá?
coisas legais da gente analisar aqui. Por conta dessa descontinuidade na função original, quando a gente integra, ela tem um bico, né? Ela tem esses dois bicos aqui. Isso significa que ela não é derivável nesse ponto. Faz todo sentido, né? Se ela não é derivada, a derivada dela nesse ponto vai ser descontínua. Então, faz todo sentido com isso. E aí a gente tem um outro exemplo que é o contrário. Então, tudo bem com esse exemplo? Eu dei umas confundidas na hora de tirar aqui as funções, mas tudo certo? Foi tudo certo. Alguém levantou a mão. Nossa, bravo. Oi, Pedro, eu não entendi esse exemplo. Tá. Porque ali ele fala que vai ser zero quando o módulo for maior que 1, certo? Isso. Do x. Eu não entendi o 2 ali, o 2 sendo x maior que 1. Tá. Aqui a gente está falando da f'. Tá? Aqui a gente está falando da f', que é a integral do f'. Então são duas funções diferentes. Nesse caso aqui em específico, que ela está sempre para cima do eixo, a f' ela mede a área acumulada conforme a gente for andando. A câmera está invertida, né? Conforme a gente for andando do menos infinito para o mais infinito. Então, quer dizer, quando eu venho aqui do menos infinito, a minha área acumulada é zero, porque eu nunca subi. Aí aqui, a minha área acumulada começa a aumentar, né? Então aqui ela é um pouquinho, aqui ela é mais um pouquinho, e vai aumentando, ó. A área acumulada está aumentando. Quando eu chego aqui no final, essa área acumulada é 2. Porque é essa área toda aqui desse retângulo, né? Então, do menos 1 até 1 vale 2, e base vezes altura, essa altura é 1, então dá 2. E aí, daqui para frente, essa função vai ser para sempre 0, né? Então eu nunca mais somo nada. Então eu fiquei com essa área acumulada e agora para sempre. Ela é 2. Faz sentido? Ah, beleza. Agora sim. Beleza. Valeu. Então bora. Agora a gente vai um exemplo em que ao invés dela ser descontínua, ela só não é derivável. Tá? Então ela vai ser contínua no ponto, mas ela não vai ser derivável. Vou pegar uma f de x, que ela é 1 sobre x ao quadrado, quando o módulo do x ele for maior ou igual a 1. E ela é 1 quando o módulo do x for menor do que 1. Tá? Então, se a gente for desenhar isso aqui, eu adoro que ele arruma minhas retas. Quando o módulo do x é menor do que 1, a gente está trabalhando aqui do menos 1 até o 1, né? E aí ela vale 1. Eu vou por aqui que ela vale 1. E agora seria aberto aqui a bola, né? Seriam duas bolinhas abertas. E aí ela é 1 sobre x quadrado pro resto, né? Então, quando x vale 1, ela é 1. Então ela vai sair daqui mesmo. Ela vai decair mais ou menos assim. E quando x vale menos 1, ela vale 1, né? Porque é x ao quadrado. Então ela vai sair daqui também. Então era para ficar mais ou menos simétrico. Não ficou, mas vocês que lutem. Brincadeira. E aí, a gente pode tentar então estudar como é que é a integral dela. Porque agora ela está acumulando área de uma forma diferente. Né? Então, a f' de x vai ser o que agora, né? Do menos infinito até o menos 1, a gente vai ter que representar ela por uma integral. Né? Então ela vai ser a integral de menos infinito até o ponto que a gente está estudando, até o x que a gente vai estar estudando, de 1 sobre x quadrado. Né? 1 sobre x quadrado para x's menores do que menos 1. Né? Então aqui para a esquerda do menos 1, agora a função ela é definida desse jeito. Deixa eu aumentar, subir um pouquinho isso aqui, porque eu vou precisar de espaço. Vou até refazer esse negócio. Eu duvido
que exista alguém de exatas que consiga fazer uma chave bonita. Eu duvido. Tá, aí, nesse intervalo agora, do -1 até o 1, eu vou ter toda essa área acumulada, então eu vou ter a integral de menos infinito até -1, de 1 sobre x², certo? Mais a área do retângulo que eu estou tratando. Né? Então aqui, suponhamos que meu ponto de x seja esse. Então eu vou ter uma altura que é 1, e a base vai ser x menos -1. Então x mais 1. X mais 1. Mais x mais 1. Só deixa eu colocar o dx aqui para não ficar confuso isso, né? Aqui tem o dx. Aqui tem o dx. Então aqui agora eu quero a área de um retângulo em cada ponto de x que eu for estudar. Né? Então se aqui for o x que eu vou estudar, é x, a distância, né? X menos -1, então x mais 1. Mais x mais 1 para o x que estiver entre -1 e 1. Né? E agora, quando o meu x ele estiver à direita do 1, eu vou ter duas áreas acumuladas. Então eu vou ter a área acumulada do menos infinito até 1, de 1 sobre x² dx, mais x mais 1, mais a integral agora, que vai do 1 até o x. A integral que vai do 1 até o x, de 1 sobre x² dx. Então ficou meio grandinho, né, esse cara? Para os x's maiores ou iguais do que 1. Faltou o igualzinho aqui, né? Certo? E aí eu nem vou me atrever a resolver essas integrais, tá? A gente vai tentar ter só uma intuiçãozinha sobre elas. E vamos tentar desenvolver o desenho. Né? Então eu vou fazer um gráfico aqui. Nossa, ele não arrumou minha linha. Também, né? Se faz uma linha totalmente torta, o que o negócio arruma? Então aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y. E aí agora, vamos pensar aqui em como é que essa área cresce. Né? Então, 1 sobre x², ela dá 1 sobre x, né? E quando eu tenho um valor exato, ela vai ser um número real. Quando eu tenho x, vai ser a função. Né? Então, até o -1, eu vou ter a função 1 sobre x. Então, vai ser algo assim. Certo? Então, 1 sobre x. E aí, aqui, agora esse cara ele é um número real, tá? Porque os dois limites são sempre os mesmos para qualquer ponto de x que eu escolha. E o x vai aumentando. Então isso aqui é uma reta, né? É x mais um número real aqui. Então, isso aqui fica assim. Até o 1. Né? Eu queria que essa reta ela tivesse suave. Tá? Eu não vou conseguir desenhar ela exatamente suave, mas imaginem que ela está suave. Com isso aqui, né? Então, se eu tentar desenhar aqui de verde por cima, vamos ver se vai. Ela vai vir aqui, e aí aqui ela vira uma reta. Né? E aí aqui em cima, o que acontece? Ó? Eu tenho acumulado tudo isso aqui, tá? Aqui eu cometi um errinho. Aqui esse x mais 1, ele não é x mais 1. Ele é o valor dessa área acumulada. Então vai ser 2, né? 1 mais 1. 1 mais 1. E aí essa integral aqui, a gente fez ela e a gente viu que a área dela converge. Ou seja, quanto mais a gente anda, mais perto ela se aproxima de um número. Então isso aqui, né, vai ficar um negócio assim. E toda essa curva ela é suave. Né? Eu não consegui selecionar tudo. Agora vai. Então quer dizer, essa curva toda ela é suave. Deixa eu apagar esse
Uma vez cliquei em azul, ficou relativamente legal até. Então, olha que legal. Nesse caso, quando a original ela tem bico, né? A original ela tem bico, mas ela é contínua, a integral dela é suave, ou seja, ela é derivável em todo o domínio. Era só isso que eu queria dar essa olhada aí hoje. Certo? Quer dizer, hoje, né? nesse finalzinho aí de monitoria. Certo? Dúvidas, questões, questionamentos, xingamentos. Não sei. Certinho, então, gente. Agora sim, eu acho que deu a hora. Né? Deixa eu ver de novo até que horas que vai. Das 15h30, 17. Calma, 15, 16h30, 17. Passamos 15 minutos aí do horário. Então, se vocês estiverem satisfeitos, por hoje é só. E aí amanhã temos mais. Podemos falar da parte de funções de 2 variáveis, 3 variáveis. Por aí vai. Certo, gente? Então, bom descanso aí. E até amanhã para quem vier. Boa prova para quem não vier amanhã.